Se eu nunca tivesse saído do Brasil e fosse fazer a minha primeira viagem internacional hoje, para onde eu iria? Eu já viajei para mais de 28 países nos últimos 10 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar, com base em tudo que eu aprendi, quais destinos realmente valem a pena para uma primeira viagem internacional. Antes de tudo, deixa eu te contar o porquê desse vídeo. As pessoas sempre me perguntam, Sony, para onde você iria para uma primeira viagem internacional? E a verdade é que escolher o primeiro destino pode definir se você vai se apaixonar por viajar ou se você vai achar que é complicado demais viajar ou é muito caro. Então eu vou te contar os países que eu escolheria primeiro, para começar, e o motivo real de cada escolha, né? Sempre pensando em custo, facilidade e experiência. Quando a gente faz a primeira viagem internacional, né? É normal você ficar meio perdido. Às vezes o roteiro sai caro demais, a gente escolhe um destino só porque viu muita gente falando dele, indo para ele e acaba se frustrando. E eu passei por isso lá atrás e é por isso que hoje eu faria diferente. Muita gente aí quando fala de primeira viagem acaba falando que vai para os Estados Unidos, vai fazer uma Eurotrip, ou até mesmo vai ali para o Chile, para a Argentina, né, que são os queridinhos aqui da América do Sul, para quem é do Brasil, que são destinos aí bem acessíveis, né? Mas eu, com a minha bagagem de ter visitado dezenas de países aí, né, passado aí mais de um mês fora do Brasil, vou contar aqui para onde eu iria na minha primeira viagem internacional, né? Quais os países, né? Vou dar mais de uma sugestão, né? E no final eu vou dar mais ou menos um quanto fica em cada um, né? Então vamos começar aí falando aí, né, dos Estados Unidos, né, que é o sonho de muita gente. Eu fui para lá bem novo, eu gostei, achei legal, mas olhando hoje assim, não seria a minha primeira escolha, né? Os motivos são meio simples, né? O visto, que é um dos vistos mais caros e burocráticos aí para o brasileiro tirar, né? E aí acaba pesando no bolso, e às vezes você nem é aprovado, né? Você paga para fazer mais de R$1.000 aí por pessoa, não te aprovam, e aí você meio que jogou o dinheiro fora, né? Quanto mais gente tiver planejada nessa viagem, né? Se você for um pai com uma esposa, 2 filhos, já são 4 pessoas aí, né? Que você vai gastar mais de R$4.000 e nem vai tirar o visto, às vezes, né? Nem vai conseguir ser aprovado. E sem contar que boa parte das pessoas que quer ir para os Estados Unidos quer ir ou para Orlando, Miami ou Nova York, né? Vai para lá, para Orlando, para fazer compras, visitar os parques, e você encontra os parques da Disney, né? E parques da Universal fora dos Estados Unidos e são bem mais acessíveis, né? Tanto o ingresso quanto nessa questão do visto, né, que tem no Japão, né, na França, na China, Singapura, né, e são experiências assim tão boas quanto, né, porque muitos brinquedos eles são repetidos nos parques, né, tem o mesmo brinquedo na de Orlando, tem lá na do Japão, alguns brinquedos aí não vão ter, né, que vai ser específico de cada lugar, mas os mais famosos tem todas as Disneys aí, né. Complementando o motivo aí, né, de compras, por exemplo, tem compras em outros países aí que são bons para fazer compra, né? Na Europa não é tão barato quanto nos Estados Unidos, né? Também tem outlets que ficam um pouco mais barato, mas não é tão barato quanto nos Estados Unidos, mas ainda assim é mais barato que no Brasil. Na Ásia aí você vai ter muitos lugares que é tão barato quanto nos Estados Unidos. Então se você quer ir lá só para fazer compras, tem outros países aí que eu iria porque tem mais coisas além de compras para fazer, né? Fora que mais um dos motivos que eu não iria é a alimentação. A alimentação nos Estados Unidos aí basicamente é muito fast food, né? Você tem comida, né? Você consegue lá comer um arroz, comer uma carne, mas geralmente acaba saindo bem mais caro, né? Do que você comer o fast food e acaba pesando no orçamento, né? Você ficar querendo comer comida, e nos outros países, né? Principalmente na Ásia, comer comida assim, arroz, carne, essas comidas sem ser fast food, é muito mais barato que lá, né? E daí, quando você olha no orçamento final do roteiro, acaba compensando mais você ir para a Ásia ou até mesmo a Europa, né? Do que Estados Unidos. Né? E outro motivo também é a hospedagem, né? Lá em dólar, né? As hospedagens elas são um pouco mais caras, né? No final do vídeo eu vou fazer um comparativo, mais ou menos aí de quanto se gasta em hospedagem. Mas aí também é um dos motivos que eu não iria primeiro para lá, porque é um país aí mais parques e shopping, né? Não tem muita coisa para você fazer além disso. Tem até os parques, né? Você visitar os parques, mas aí é um roteiro mais completo, mais complexo. E muitas pessoas acabam nem fazendo isso, porque daí tem que ficar viajando para outros lugares nos Estados Unidos, ficando mais tempo e encarecendo a viagem, né? Agora aqui falando de um outro destino bem clássico, né? Que é aqui na América do Sul, que são Chile e Argentina, né? Que são opções aí incríveis para começar. Eu, particularmente, nunca fui, tenho vontade de conhecer esses países, mas eu iria neles para uma primeira viagem se fosse para eu ver a neve, né? Se fosse no verão, no outono, primavera, eu não iria neles. Eu iria se fosse em junho, julho aí para ver a neve, que são países aí são países que neva, tem esqui,
Eles são mais acessíveis aí que a Europa e Estados Unidos para ver a neve. Você vai estar experimentando aí um idioma diferente, né? O espanhol, mas você ainda vai conseguir entender um pouco. Você vai conseguir fazer uma viagem mais curta, sem ter que ficando muito tempo, né? Porque para os Estados Unidos, por exemplo, eu considero aí no mínimo uns 10 dias para você ir para lá. Agora no Chile, aí uns 5, 7 dias, você já consegue visitar o país ali, né? Consegue conhecer um pouco do país, né? Sem gastar muito. Então é uma ótima opção para a primeira viagem, né? O Chile ou a Argentina, ou até mesmo os dois países, porque você vai aí acabar gastando menos do que uma viagem para os Estados Unidos e Europa, pode ficar menos tempo, né? Você pega aí um feriado prolongado, um carnaval. Carnaval porque aí vai contradizer com o que eu falei, né? Para ir ver na neve, né? Feriado prolongado e carnaval. Mas aí, se você tem crianças, né? Bate com as férias escolares. É bem legal, né? Vai ter voos aí de no máximo 4, 5 horas, né? E daí você já vai ter uma noção de como que é pegar um voo internacional, como que é ver outro idioma, outra cultura. E aí já dá para iniciar você nesse mundo das viagens aí internacionais, né? O terceiro destino aí bem clássico para primeiras viagens, né, e muitas viagens, é a Europa, né? Muita gente sonha em começar por lá. Eu também iria, mas com cuidado, né? Que muita gente acaba cometendo esse erro, que é só visitar as capitais, né? Ele vai fazer a viagem para a Europa, vai só para Paris, Roma, Madrid, vai ali em Barcelona, vai em Londres, que são só as capitais aí de cada país. E o motivo é muito simples, né? Já é caro, né? Porque usa euro ou libra ou franco, né? Que são moedas bem caras. E aí você vai nas capitais, que são os lugares mais caros do país, geralmente é na capital, né? Que são os lugares mais turísticos, mais cheios, né? Então tudo isso aí pode acabar sendo um problema, né? Porque você vai estar nos lugares tudo lotado, tudo caro, aí você vai falar, prefiro ficar viajando só no Brasil mesmo, ficar vindo aqui pegar fila para pagar em euro, as coisas, melhor ficar só no Brasil. E esse é o maior erro, né? Se eu fosse para a Europa numa primeira viagem, né, ou quando eu for para a Europa novamente, eu não vou fazer só os países da zona do euro, né? Eu ia misturar aí de forma inteligente. Eu misturaria de forma inteligente, né, os países do euro com os que não usam o euro. Que ainda, além de deixar a viagem mais barata, ia transformar assim a experiência, seria mais autêntica, mais imersiva. Eu visitaria aí alguns países que as pessoas geralmente não vão, como a Hungria, a República Tcheca, a Eslovênia, que tem os preços aí muito mais baratos, né? Às vezes aí até 1/3 do que você paga em hospedagem na zona do euro, comida aí 1/3, 1/4, e são muito bonitos, né? Vai ter castelo também, vai ter paisagem, se você quiser neve, vai ter também. Então eles são países aí semelhantes, né? Culturas semelhantes, mas que o pessoal acaba não visitando por meio que não conhece. Então vale muito a pena você mesclar países da zona do euro com países fora da zona do euro, né? Se você quer ir para a Europa numa primeira viagem, né? E é o que eu faria. Não iria só em países da zona do euro, porque isso deixa a viagem bem mais cara, né? Falando aí em África, né? Porque eu falei América do Norte, América do Sul. África eu ainda não fui. Eu passei lá uma vez pela África do Sul, fiquei um dia numa cidade lá fazendo escala longa, também passei pela Etiópia. Fui no Egito, né, que fica na África, mas eu não iria em uma primeira viagem, né? Por quê? Porque eu acho que é muito impactante para uma primeira viagem, né? Porque geralmente quando você vai para a África é mais para fazer o safari, né? A não ser que você vá ali no Marrocos e Egito, que é mais ao norte, que aí tem outras coisas, né? Tem praias bonitas lá na África, mas eu não iria numa primeira viagem. Deixaria para outras, porque o foco da África mesmo é safari, né, que você não vai ter em outros lugares do mundo. E para uma primeira viagem eu acho muito, assim, né, porque é um negócio mais caro fazer safari, e é muito diferente, né, do que você pensa, assim, quando você vai viajar, né, vou fazer um safari. Você pensa, eu vou na Disney, vou ver castelo, vou fazer compras em outlet. Geralmente é isso que as pessoas pensam quando vão fazer uma primeira viagem, né. Oceania também eu nunca fui, mas eu também não faria numa primeira viagem, porque de custo, assim, é meio parecido com Europa e Estados Unidos. Então aí você vai pegar um voo mais longo, um voo mais caro, e daí ainda vai ficar em hospedagem mais caras, né? Essas coisas mais caras. Uma primeira viagem não é para todo mundo que vai querer ir num lugar desse para uma primeira viagem, né? Por esses motivos, né? Porque é longe e é mais caro. Mas agora, se eu tivesse mesmo que escolher um lugar para ir, né? Mais uma região em específico, seria a Ásia. Para quem me conhece sabe que eu tô sempre indo para a Ásia. Tem um lugar especial aí no meu coração, a Ásia. E eu sei que parece longe, e é longe, mas são lá que eu vivi as melhores experiências e as mais marcantes da minha vida, né? Fora que
é bem mais barato, né, no custo-benefício. Você vai ter a passagem de avião mais cara, mas hospedagem mais barata, alimentação mais barata, passeios mais barato. Você vai poder fazer compra, dependendo do país que você vai ter parques, né, vai ter tudo que você pensa que tem na Europa, tem na Ásia. Nos Estados Unidos também tem na Ásia. E é muito legal, porque é muito, sim, é um choque de cultura enorme, porque é muito diferente, né? O idioma não se parece nada do que você ouviu. E, cara, tipo, você tem a Tailândia, você pode ir pra Tailândia, vai ter praias belíssimas, com hotéis acessíveis, comida boa e barata. Você pode ir pro Japão, que apesar dos hotéis serem um pouco mais caros que no restante ali do Sudeste Asiático, eles são mais baratos que a Europa, né? A comida bem mais barata que a Europa e que os Estados Unidos. China também, né? Tem aí hotéis não tão baratos quanto a Tailândia, mas não tão caros quanto o Japão. E você vai ter castelo, vai ter a muralha da China, vai ter shopping, vai ter tecnologia, vai ter parque, tem tudo que você pensa lá. E pra mim é o que mais vale a pena, né? Porque principalmente pra mim que viajo bastante dia quando eu vou viajar, eu acabo diluindo aí o preço da passagem em vários dias. E aí se eu fosse para Europa, por exemplo, eu ia acabar gastando muito mais. Por exemplo, em Bangkok, você vai gastar 15, 20 reais para comer. Na Europa, você vai gastar uns 100, 120, 130, ou seja, quase aí 10 vezes mais do que você gasta em Bangkok. Nos Estados Unidos também é mais ou menos esse valor. No Japão é mais ou menos uns 30, 40 reais, né? Mas ainda assim é mais barato que nesses outros países que eu mencionei. Também tem a Coreia do Sul, para quem ama doramas, né, que está muito em alta. É um país legal de visitar, não é muito caro, é bem mais barato que a Europa, só a passagem aí, né, o voo, né, que vão ser 2 voos no mínimo, né, para ir para a Ásia. Mas, assim, por experiência própria, se você tem a oportunidade de ir para a Ásia, vá para a Ásia, porque vale muito a pena, né. Porque as minhas 2 primeiras viagens, né, a primeira foi para Estados Unidos, Disney, mas eu fui de Miami até Nova York de carro, e daí eu também fui na Disney, então eu conheci bastante ali da costa leste. Então não dá pra falar que eu só fui em Orlando e Miami, eu fui pra bastante cidades lá. E, cara, eu gostei bastante, né? Criança vai gostar da Disney, né? Não tem como falar que não vai gostar. E foi mais ou menos em 2010. E a minha segunda viagem já foi pra China, que foi acho que em 2012, né? 2 anos depois. A dos Estados Unidos eu tinha mais ou menos 11, 12 e a da China 13, 14. E assim, a da China, mesmo eu tendo que pegar 2 voos longos quando criança, sim, criança, né? 13, 14 anos, né, entrando na adolescência. Eu achei muito mais legal. Sempre quando eu penso assim, uma viagem que eu fiz quando criança, que eu falei, nossa, que massa, foi a da China. Porque, nossa, foi algo assim muito diferente, o choque de cultura. E aí tinha a muralha da China, tinha aqueles castelos, nossa, muito, muito legal. E ainda mais que agora, se eu for pra China, tem os parques da Disney, né? Então daria pra fazer os dois juntos, né? Agora, se eu for pros Estados Unidos, não tem como eu fazer uns castelos históricos, né? Porque os Estados Unidos é um país muito mais recente do que a China. Agora sim, né? Se você tá pensando na sua primeira viagem, pensa assim, eu quero uma praticidade, algo curto, começa aí pela América do Sul, né? Chile, ou Argentina, ou até outros países aí da América do Sul, né? Se eu quero algo mais cultural, e com custo-benefício, mas não só cultural, né? Porque tem os parques, tem shopping, tem cidade grande, né? Vai para a Ásia. Agora, se você tem aquele sonho de ver aqueles castelos, aquelas cidades europeias, né, históricas, da Segunda Guerra Mundial, do Império Romano, Império Francês, Império Britânico, né? Esses museus aí de guerra, né? Que tem essas coisas históricas, que a gente geralmente via muito nas aulas de história. Não tem como fugir muito da Europa, mas escolha bem os países para sua viagem não ficar cara, né? Faz aquilo que eu falei, mescla barato com caro. Se o sonho for a Disney, né? A Disney mais clássica, vai mais consciente dos custos, né? Que é um custo meio elevado, né? Principalmente se você for com mais pessoas, né? 2, 3, 4 pessoas, né? Vai ter que pagar 2, 3, 4 ingressos, que isso deixa mais salgado. Mas o que realmente importa, né? É o que você busca nessa primeira viagem, né? É um sonho antigo? É para relaxar? É para conhecer outra cultura? Quando você entende isso, fica muito mais fácil montar um roteiro inteligente e viver uma experiência que realmente vai te marcar. Então, isso aí é o que realmente importa, né? É uma experiência que vai te marcar e que você vai gostar. Não adianta eu falar aqui assim, vai para a Ásia, porque eu gosto muito da Ásia, né? Porque tem gente aí que não vai ter o saco de ficar pegando 2 voos para ir para a Ásia.
E daí vai chegar lá, já vai estar, esses voos, e daí vai acabar nem aproveitando a viagem. Mas vai por mim, aguenta que vale a pena. E não podemos esquecer, né, que eu falei aqui do comparativo aqui, né? Abri aqui no Excel mais ou menos, comparativo rápido, assim, com os preços bem por cima de quanto que é cada país, né? Vai sair uma viagem, né? Assim, nos Estados a passagem, né? Vamos começar pela passagem, assim, um preço bom, normal, né? Para você ir para esses destinos, né? Nos Estados Unidos você vai pagar entre 2.300, 2.600, a passagem, né? Saindo de Guarulhos ou Rio, né? Esses aeroportos aí, né? Se você mora que nem eu em Londrina, não é considerando o preço de Londrina, né? Daí eu teria que adicionar mais o custo de Londrina a Guarulhos. Né? Para o Chile, para a Argentina, mais ou menos uns 800, 1.200 reais. Para o Chile, para a Argentina, tá tendo preços até menores, assim, 600, 700 reais, você tá conseguindo achar aí comprando com milhas. Tá tendo bastante promoção aí. Para a Europa, entre 3, 3.500, né? Ida e volta, ida e volta, todos esses valores são ida e volta, né? E para a Ásia, uns 5.200, 5.700. Para o Japão, ali para a China, se você tiver o visto americano, você está conseguindo em torno de uns 5 mil. Né? Tá saindo um pouco mais barato. Agora, se você quer ir para Tailândia mesmo, acho que vai sair uns 5.700, 5.500, assim, um preço bom. Né? Se você fizer vários países aí da Ásia, vai ser uns 6.500, né? Porque daí é entre os países, né? Mas aí não é isso o assunto do vídeo, né? Os hotéis, assim, né? Olhando meio por cima, assim, né? Você tem alguns hotéis aí em Orlando a partir de uns 350 reais, né? Mas são os hotéis bem... os mais baratos, assim, que eu achei. E, assim, os melhorzinhos por uns 500 reais a diária, né? Nada de muito luxo, né? No Chile e na Argentina já baixa bem o preço aí, né? Vai sair aí em torno de uns 150, 100 reais os mais baratos. Uns 280, 300 já são os hotéis melhorzinhos. Na Europa, 200, 250 os mais baratos e os melhorzinhos 400, 500 reais, né? Nas grandes capitais, né? Se eu não considerar os preços dos hotéis mais baratos aí nos outros países que eu comentei antes, né? Para você mesclar caro com barato, deve ser mais ou menos o preço aí do Chile e da Argentina, né? Uns 200, 300 reais. Na Tailândia, você vai encontrar aí, por incrível que pareça, hotéis, né? Hostels, a partir de 30, 40 reais a diária. E hotéis, assim, muito bons por uns 200, 300 reais. Os hotéis mais ou menos, assim, da Europa, por exemplo, você consegue por uns 150 reais, assim. Não duvido que você ache, assim, por 150 reais hotéis bons, né? Mas por 200, 300 já são hotéis aí com piscina. São os hotéis melhorzinhos. Não é aqueles hotéis 5 estrelas, né? Mas são hotéis muito bons. No Japão, que eu mencionei, é um preço meio parecido com a Europa, né? Uns 200, 250 reais, uns hotéis mais baratos e uns 400, 500, uns melhorzinhos, né? Em Tóquio. Se for umas cidades mais menores é um pouco mais barato, mas o hotel tem meio que um preço parecido com a Europa. Agora ali, em reais, é a comida. Quanto mais ou menos você vai gastar aí de alimentação na cotação de hoje, né? Dia 23/10. Se o euro e o dólar subir, vai dar mais reais, né? Nos Estados Unidos você vai gastar em média uns 100, 150 reais por refeição, né? Que é o quê? Uns 20 dólares, 25 dólares, 30 dólares. No Chile e na Argentina vai ser mais ou menos uns 40, 50 reais, que foi o que eu mencionei, né? Que não é muito caro. É parecido aí com você comer aqui no Brasil. Na Europa, o preço é similar aos Estados Unidos, né? 110, 160 reais entre esses valores, né? 25, 30 euros, que é o mínimo assim, né? Se você for em restaurante mais caro, vai sair bem mais caro que isso. Eu tô fazendo mesmo, jogando para baixo a média, né? Na Ásia, ali na Tailândia, 15, 25 reais a média aí por refeição. No Japão, um pouco mais caro, né? 30, 85 reais, que é mais ou menos uns 1.200 ienes. E aí, simulando aí, né? Para duas pessoas, né? Uma viagem de 10 dias para os Estados Unidos, você vai gastar aí mais ou menos uns 13.900 reais. Para o Chile e Argentina, por 7 dias, uns 5.900 reais. Para a Europa, uns 16 dias, uns 13.400 reais. Para Tailândia, né? Uns 20 dias, com a passagem para Tailândia um pouco mais cara que para o Japão, uns 16.400. Para o Japão, uns 15.900. Isso considerando aí, né, esses valores que eu falei de passagem. Os hotéis ali eu escolhi mais ou menos do melhorzinho ali na média. A alimentação também ali mais ou menos na média do que eu coloquei ali, né? De 30 a 45, eu peguei a média ali, né? Uns 40 reais. 15 a 25, peguei uns 20. E aí, o valor por dia aí daria mais ou menos uns 1.300,
1.400 nos Estados Unidos, uns 850 na Europa, né, se você mesclar país barato com caro, uns 840 no Chile também, né, na Tailândia uns 820, né, mas isso acontece por causa do preço da passagem ser mais caro, mas você tem que lembrar aí que, por exemplo, tá indo 4 dias a mais de viagem e tá saindo mais barato por dia na Tailândia do que na Europa. No Japão, né, 795 por dia, né? E você vê aí que nos Estados Unidos realmente é o mais caro, né? E isso aí é sem considerar passeio, tipo parque da Disney, que é muito caro nos Estados Unidos, é tipo, sei lá, uns R$1.000 cada ingresso para cada parque. Então aí, por exemplo, vai para 2 pessoas, já vai 2.000 num parque, 2.000 no outro, 2.000 no outro. Então, esse valor final ali é só com as despesas básicas, né? Sem considerar o que você vai fazer. Por exemplo, na Europa você vai nos museus, vai pagar 10, 15 euros, né? No Japão, na Tailândia os templos é tudo gratuito. Vai no museu no Japão, é o quê? R$30. Então, tipo, aí o valor vai dando essa maior diferenciada aí, né? Porque, vamos supor aqui, ó, os ingressos. Vamos supor que você vai gastar aí 500, tipo 10.000. Vou colocar aqui mais 10.000 em ingresso na Disney. No Chile e na Argentina, você vai esquiar. Vamos lá, mais uns 2.000. Porque esquiar é caro, né? Mesmo no Chile e na Argentina. Na Europa, velho, museu. Vai custar mais aí uns 5.000 de museu. Na Ásia, vamos lá, na Tailândia. Na Tailândia você vai gastar aí, sei lá, uns 1.500 com passeio. Sim, se você for nas praias e tal. E eu coloquei ali mais uns R$1.000, R$1.500 em cada um desses aqui, né? Por exemplo, nos Estados Unidos eu coloquei mais uns R$1.000 a mais do que esses aqui que eu tava somando, que seriam tipo alugar um carro. Na Europa, mais uns 1.500, tipo, de ficar pegando passagem ali interna. Só com mala de mão, né? Claro, se você estiver levando mala despachada, um pouco mais caro. Vamos pegar aqui, né? Coloquei aqui mais 1.500 aqui na Ásia de ingresso. E no Japão, vamos colocar lá o ingresso da Disney, que o ingresso da Disney é uns R$300, né? Diferente dos Estados Unidos, que é 1.600. Vamos colocar mais uns 3.000 também aqui, né? Então, aí quando você começa a colocar os ingressos, você começa a ver que a diferença vai aumentando, né? Ó, dos Estados Unidos já dobrou o valor por dia, né? Uns R$2.000 por dia. Na Europa, mais uns 1.100 por dia. No Chile, na Argentina, mais uns 1.100 por dia. Aí você coloca na Ásia e no Japão, não teve tanta diferença. E se você vai, por exemplo, vou ficar 20 dias nos Estados Unidos. Então aí o valor aqui da comida, mais 2.600, mais 5.000 em diária. Ó, já vai para 3.000 por dia, se você for ficar o mesmo tanto que na Ásia. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó, mais 4 diárias de R$400. 8 mais R$1.600 em diário de hotel. Mais alimentação ali, que eu coloquei para 2 pessoas, vou até pegar a calculadora aqui, ó, 130 vezes 2 vezes 4, mais uns 1.040, aí, eita porra, mais uns 1.040 aí, né, vamos dizer aí que foi 20 dias em todos, né. No Chile não vou colocar porque vai ficar 20 dias lá, é muito tempo. Dá pra ficar, tem muita coisa pra ver, mas assim, tipo, uma primeira viagem, né, eu vou pro Chile na primeira viagem pra ver a neve, 20 dias eu acho muito tempo. Mas assim, comparando assim, 20 dias aí nesses países, né? A diferença aí vai aumentando e vai aumentando, né? Quando você chega aí num valor final de uma viagem, né? Por exemplo, para 2 pessoas para os Estados Unidos, eu diria que você gastar 40.000 é pouco. Na Europa, 40.000 você também vai estar gastando pouco para uma viagem de 20 dias. Agora, para a Ásia e para o Japão, 40.000 é uma viagem bem top, assim. Principalmente na Tailândia, que o hotel é barato. Se você gastar 40.000 para 2 pessoas, 20 dias na Tailândia, é uma viagem assim, que você vai ficar nos hotéis bem top, vai fazer passeio, vai se alimentar muito bem. Tipo, se você for com o mesmo orçamento, né? Escolher quais viagens, né, você vai querer fazer. E agora que você já tem uma boa ideia por onde começar, deixa eu te dar um passo a mais. Se você ainda tem dúvidas sobre como montar o seu roteiro, como economizar ou como usar milhas, eu deixo aqui na descrição o link para os meus roteiros personalizados, né? Eu tenho aí para o Japão, para a Tailândia, para a Coreia do Sul, para Singapura, em breve vai ter para mais países. E esses roteiros, além de roteiros, eles contam com um guia
completa aí do país, que vai te ensinar como economizar em hospedagem, né, como se locomover dentro do país, um pouco sobre a cultura do país, né, alimentação. Dependendo aí do país, por exemplo, do Japão, tem lá um guia completo só da Universal Studios, para quem quer ir na Universal não perder tempo, né? Qual que é o melhor ingresso? Porque tem vários ingressos. Vale a pena comprar o Fast Pass? Eu explico tudo lá. Então é bem completo de cada país. Ou se você preferir, me manda uma mensagem aqui no meu Instagram, @SonioViaja, que a gente pode montar juntos aí a sua primeira viagem internacional do zero, ou sua segunda, terceira, qualquer viagem que você for fazer, eu posso te ajudar na montagem do seu roteiro, para deixar ele mais fluido, para você ter um roteiro à prova de balas aí, que você vai viajar, vai conectar bem as cidades, vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai ficar um negócio bem bacana. E manda lá no direct que eu vou te ajudar a montar para realizar esse seu sonho. Também eu posso dar uma consultoria aí, se você tem as milhas, não sabe como emitir, quer emitir para qualquer lugar, para tal lugar, tô perdido, eu posso te ajudar também. Também não deixa aí de comentar se você já foi para algum desses países, né? Se sua primeira viagem foi para os Estados Unidos, o que você achou? Sua primeira viagem foi para a Europa, o que você achou? Deixa aí o seu relato, ou comenta aí também, o meu sonho é ir para tal país, ou eu nunca fiz nenhuma viagem, mas eu quero ir para tal país. Deixa aí os seus comentários que eu vou ler. Deixa o like, também se inscreve aí, né, para você não perder as próximas dicas de viagem, ou os vídeos mesmos de viagem, né, porque aqui tem bastante vídeo de viagem, dica aí de hotéis que eu fiquei, preço, tem tudo aqui no canal. Então, é isso. Até a próxima. Tchau.